Bem-vindo a Fiji, um arquipélago de 322 ilhas no amanhã da linha internacional de data. Este é o acontecimento mais empolgante da obra que Deus está fazendo em Fiji. Não há dúvida quanto a isso. Um paraíso no Pacífico Sul, onde resorts de elite atraem estrelas hollywoodianas. É uma bênção viver em Fiji nessa hora, nesse momento, e experimentar esse novo mover de Deus. ...850.000 pessoas têm a sorte de viver aqui permanentemente. Um pouco mais da metade são fijianos étnicos. O resto são, na maioria, indianos. A comunidade cristã buscou a Deus em oração por quase toda a parte. As pessoas têm clamado a Deus por socorro. Eles buscaram a Deus e pediram que Deus interviesse. Ele respondeu às nossas orações. Agora, Fiji está num pleno avivamento nacional. É algo que ansiávamos por anos que as igrejas se ajuntassem. Esse grande espírito de avivamento que chegou, isso é obra de Deus, não é obra humana. Nós ficamos simplesmente maravilhados quando vemos o que está acontecendo. Observando a nova onda de alegria que toma conta de Fiji, é difícil imaginar a escuridão que dominava a nação apenas 5 meses após a celebração do milênio. Este é o lado do paraíso que os turistas não veem. Desde as suas raízes tribais, Fiji tem tido guerras entre eles mesmos e com outros. E em maio de 2000, a ilha irrompeu-se mais uma vez em conflitos. A desordem civil transtornou nossas vidas como nunca antes. Tem a ver com um espírito muito rebelde em nós, o espírito de revolta, o espírito de ciúmes e de raiva, de divisão, que estão enraizados em nós e em nossa cultura. Quando o primeiro-ministro não fijiano do país chegou ao poder, houve um violento golpe de Estado. Quando eles tiveram as eleições, os indianos ganharam a eleição e conquistaram o poder. Os fijianos não gostaram. O governo foi mantido refém sob mira de armas por 65 dias pelo nacionalista fijiano George Spade. Por mais ou menos 65 dias. Eles não puderam sair da mira das armas. Não aguentávamos ver nosso primeiro-ministro eleito, o primeiro-ministro, apanhando desses marginais. Eles falavam sobre um grupo de pessoas muito extremistas que tinham o poder de controlar o país e sua ideologia, suas ideias eram todas assustadoras. E eles conseguiram, num determinado momento, levar um bom número de pessoas para o lado deles. A economia antes robusta entrou em colapso. Dentro de 7 dias, a chegada de turistas caiu drasticamente. Na Austrália e na Nova Zelândia, em particular, foram as notícias principais por semanas. Era desolador. No momento, o foco está no exército para descobrirmos de que lado estarão. Alicia Novak, BBC News. A nação chegou ao ponto mais baixo desde sua expulsão da comunidade britânica no final dos anos 80. Uma situação muito incômoda, especialmente com esse ataque armado contra um governo eleito constitucionalmente e com esses tumultos nas ruas. Nós nos tornamos uma nação conhecida por produzir golpistas, golpes de Estado. E não podemos confiar nem nos nossos soldados quando estão com armas nas mãos. Havia uma força muito poderosa que estava no controle de Fiji naqueles dias. Provavelmente foi o período mais negro da nossa história. Ele esfregou um documento na nossa cara. Foi uma situação que nunca havíamos visto antes e com certeza algo que não queremos ver de novo. Estávamos retrocedendo para a Idade Escura. Não havia mais misericórdia. Foi no meio dessa revolta política que muitos líderes começaram a sondar seus corações. Por que isso acontece em nossa geração? A resposta foi tão dolorosa quanto a pergunta. Quando tudo deu errado no governo, as pessoas culpavam as diferentes denominações por aquela divisão. As igrejas e congregações em Fiji estavam tão divididas.
Não havia nem um pouco de união. E a única coisa que fazíamos era dizer, somos melhores, estamos certos, eles estão errados. E ficávamos apontando o dedo uns aos outros. As pessoas caminhavam em direções contrárias, faziam o que bem queriam. Parecia que em toda a esquina de Fiji estávamos nos perguntando, nos conselhos das províncias, no parlamento, todos os lugares, nós tentamos isso e aquilo, nada funcionou. Devidamente alarmado, o presidente de Fiji, com seus ministros principais, marcou uma reunião com os líderes da igreja. A mensagem dele foi cortês, mas direta ao ponto. A falta de união das denominações estava tendo sérias consequências. E as consequências estavam afetando a nação inteira. E assumimos a responsabilidade pelo que acontecia na nação. A igreja de Fiji só tinha uma coisa a fazer: ajoelhar-se. Tem havido um longo clamor por avivamento e pela transformação das pessoas neste país. E as igrejas individuais puseram isso em suas próprias agendas e tentaram trabalhar separadamente uma das outras. Mas agora, algo aconteceu. Isso nos uniu para clamarmos juntos ao Senhor. Este é o choro genuíno do povo do fundo do seu coração perante seu Deus. Não eram apenas soluços, era uma lamentação. As pessoas simplesmente clamavam. Então, por todo lado, as pessoas oravam. Elas sabiam que qualquer solução para o problema de Fiji teria de vir de Deus, e somente de Deus. Quando aconteceram os eventos de maio de 2000, alguns pastores ajuntaram as suas igrejas e simplesmente oraram e se submeteram a Deus. E pediram a Deus que os perdoasse e que Deus os ajudasse, porque acredito que eles acreditavam que era o último chamado de Deus. Não apenas para os pastores, mas para o povo. E nossos líderes, eles se humilharam e se voltaram para Deus. Foi através das orações em todo o país, nas várias denominações, que o país foi resgatado da beira de um desastre. Quando cristãos de toda a nação se ajuntaram por 3 semanas de oração e ensinamentos da Bíblia. Para finalizar esse ajuntamento extraordinário, uma multidão de quase 10.000 pessoas se reuniu no Parque Albert para ouvir o primeiro-ministro em exercício, Laisenia Garasi. Há um mês das eleições nacionais, ele poderia ter usado seu discurso para solicitar votos, mas ele não o fez. A maior necessidade de todas é endireitar a nossa nação aos olhos de Deus. Nossos esforços para reconstruir esse país serão em vão, se não estiverem firmemente enraizados no amor e no temor do Senhor. Ao invés de solicitar votos, ele usou a ocasião para se humilhar diante de Deus e da nação. Então estou aqui destituído de meu cargo. Nesse momento não sou um líder político. O que você vê e o que o Senhor vê é apenas uma pessoa. Alguém que necessita do perdão de Deus. Peço a Ele que me perdoe pelas vezes em que fui negligente e frio em meu relacionamento com Ele. Com tua direção, esse pecador será renovado, achará uma força renovada e um novo propósito na busca da sua vontade. Senhor, novamente lhe peço que me salve, conquiste meu coração e segure minha mão. Eu te honro como Rei dos Reis. Eu o conheço pessoalmente, então quando ele se levantou aquele dia e fez aquela confissão, ficamos todos muito surpresos. Eu nunca seria capaz de cumprir minha tarefa sem a ajuda de Deus. E jamais esquecerei aquela noite também. Quando estava lá de pé, os ministros da igreja, acho que havia uns 3 ou 4, impuseram suas mãos nos meus ombros e oraram por mim. E foi o momento mais significativo da minha vida e pude sentir que o Senhor estava trabalhando através de mim. E sem isso não teria como eu cuidar dos assuntos desse país. Sentindo a eletricidade espiritual no ar, os cristãos começaram a orar pelas eleições que estavam se aproximando. Nós começamos a orar
pelo próximo governo um pouco antes das eleições. Nós repelimos o poder das trevas. Eu podia sentir que uma mudança estava acontecendo e uma mudança muito positiva. 4 semanas depois, SDL, o partido recém-nascido de Garaci, ganhou a eleição. Foi uma grande surpresa, porque era o partido mais novo, recém-formado. Nós formamos o partido 3 ou 4 meses antes das eleições. Foram as orações que romperam. Foi o poder da oração. Só poderia acontecer pela intervenção divina. Eu não consigo dar nenhuma outra explicação. Apoiando silenciosamente essa invasão divina do governo, está o presidente de Fiji, Ratu Josefa Iloilo. Temos líderes tementes a Deus, como Sua Excelência, o presidente. Ele é um homem muito humilde. Em uma declaração formal, lida em frente às câmeras do Sentinel Group em dezembro de 2001, o presidente reiterou sua crença de que a mão de Deus, de graça e proteção, pesou sobre a nação. Creio que esse é o tempo de Deus, de trazer um avivamento para esse país. Mas depois, no momento que não estava no script, ficou claro que essa graça estava sendo sentida de uma maneira pessoal e profunda. O senhor sente a mão e o chamado de Deus na sua vida agora que está liderando a nação? Foi um silêncio eloquente. É uma pergunta muito tocante. Que Albert Raleigh começou a percorrer lentamente todo o arquipélago de Fiji. Muitas cidades e vilas a receberam com grande emoção. Quando eles carregam a tocha por aí, os chefes, eles choram. Todos ficam tão emocionados com aquilo e dizem... É como se fosse, sabe, como se a luz tivesse chegado à nossa terra. É como se o evangelho tivesse chegado a nós pela primeira vez. Nós vimos que o fogo de Deus está sendo espalhado por toda a nação. Todo o arquipélago de Fiji se entregando ao Senhor. É isso que eu quero ver. O fogo nem sempre provocou esperança na alma dos fijianos. Numa era passada, mas não tão distante, sua luz oscilante iluminava rituais medonhos de um horror indescritível. A terra gemia sob o peso de superstições e feitiçaria. As vítimas cortassem lenha para o fogo que assaria seus próprios corpos. De acordo com relatos dos primeiros missionários metodistas, a capital real de Baus fedia por dias a fio, pois havia carne humana assando em todas as cabanas. Mesmo depois que os dias do canibalismo acabaram, o poder do fogo permaneceu. Na ilha de Penga, o clã Sual vivia debaixo da influência de espíritos semelhantes aos Menehune da mitologia do Havaí, conhecidos como Veili. Na periferia da Vila Rakua, os sacerdotes dos clãs enchiam covas com pedras quentes e andavam sobre elas. Esta é uma das vilas que pratica feitiçaria num nível alto, no maior grau que existe. A feitiçaria era muito forte na vila. Ali ficava a cova maior. Penny Sorowale, alto sacerdote do clã Sual, começou a andar sobre o fogo quando tinha 15 anos. Todas as vezes que eu andava sobre pedras quentes, nunca sentia calor algum. Os Veili eram invocados para assistirem o ritual. Antes da cerimônia, ninguém subia a montanha, onde esses entes moravam, os demônios. Pegávamos uma cesta e enchíamos com 2 tipos de folhas. Para atrairmos os demônios aqui para baixo, para o vilarejo. A cesta era colocada debaixo da cama do sacerdote. E às vezes à noite eles ouviam o canto daqueles demônios. Embora os sacerdotes de Rakua fossem protegidos do calor insuportável das pedras, pagaram um alto preço por isso. Havia uma maldição sobre esse vilarejo. Pessoas estavam morrendo.
E eles não sabiam por quê. A maioria deles morreu fora de suas casas. E aquilo provocou medo nos corações. Silaza Rogongo era um grande traficante. Eu plantava maconha. Ele ficava embrenhado aqui. A polícia não conseguia encontrá-lo. Eu plantava grandes quantidades. E escondia tudo no mato. E ele me levou até o local onde ele cavava e colocava as folhas secas numa garrafa, esperando as pessoas que vinham do outro lado do oceano. Depois da estação de ciclones, os navios de contrabando vinham de todas as direções, incluindo Ásia, Oceania e América do Norte. Em 1999, um dos amigos de Rogongo, um notório alcoólatra chamado George Ponapari, foi acometido por uma crise de saúde muito séria. Minha perna esquerda estava doendo muito, então fui consultar um médico particular. Após examinar Ponapari, os médicos marcaram uma operação para a semana seguinte. Ele sentiu o medo da morte caindo sobre ele. Mas a morte teria que esperar. 2 dias antes da sua cirurgia, uma amiga preocupada levou Ponapari para visitar uma igreja vibrante na região de Suva. Ele foi recebido pelo Ministério de Oração e oraram por ele. O poder divino passou como uma onda através de seu corpo enfermo. Quando fui ao hospital, não tinha nada de errado com a minha perna. Ele levou esse testemunho à sua vila, de como o Senhor tinha curado. Assim que ele voltou da cidade, ele me contou o que tinha acontecido com o seu joelho. Sou um homem transformado. Não bebo mais. O impacto dessa obra divina foi imediato. E muitas pessoas corresponderam, entregando seus corações ao Senhor. O que aconteceu aqui, famílias inteiras, a salvação vinha sobre elas. Então eles me confirmavam que toda a família queria mudar. Para que com essa mudança tivessem autoridade para expulsar os demônios. Sempre que fosse necessário. E os demônios nunca mais voltaram. Penny Sorowali também sentiu o feitiço desaparecendo. Quando recebi Jesus como meu Salvador, minha vida mudou. Aí percebi que tinha sido enganado pelo diabo. Esta revelação levou o clã Sual a romper o antigo pacto com os Veili. Todos os sacerdotes pararam de andar no fogo e nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo. Temos visto o poder de Deus impactando o Evangelho nessas vilas. 80 ou 90% das pessoas nessa vila estão indo para a igreja. Eles simplesmente amam ouvir o ensino da palavra de Deus. Não há mais drogas, não há mais fumo, não há mais maconha, não há mais roubos. Mesmo o infame traficante Rogongo foi arrebatado pela onda de transformação. Agora percebo que nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Seguir as palavras de Deus. Quando eu o vejo, sabendo como ele era antes, para mim isso é maravilhoso. E viver com Deus todos os dias, né? É impressionante. Encorajados por esses desenvolvimentos, mas não satisfeitos, os anciãos da vila mantêm uma vigília perante o Senhor. Nós temos orado todos os dias, às 4 horas da manhã. E nós temos orado para que o Senhor haja em nossas vidas. E ao que tudo indica, Deus tem correspondido. Tem poder. Nós podemos ver e podemos sentir a mudança. O sopro de Deus tem avivado até a terra e o mar. Podemos ver as frutas chegando em cada estação. Árvores que antes não davam fruto, começaram a dar fruto agora. E temos visto também no mar os peixes que normalmente não conseguimos pegar em nenhuma estação do ano. Agora estão chegando. O Recife essencial de Racua voltou a viver. As pessoas começaram a correr e dizer sim. Estão aparecendo corais novos, surgindo em meio aos corais mortos. Corais novos estão aparecendo. E podemos ver aquela coisa branca no coral. É como se fosse uma flor. O
poder de transformação do Evangelho de Jesus Cristo trouxe tudo isso para nós. Hoje, esse poder transformador é percebido em toda a nação. Nós temos mais de 40 mil membros espalhados em toda a nação e a igreja ainda está crescendo. Por meses, o reino de Deus tem sido inundado por fijianos de todas as procedências. Muitas pessoas estão aceitando a Jesus em todos os cultos que realizamos. Centenas de pessoas estão se convertendo. As pessoas vêm chegando aos milhares. O local está repleto de pessoas. Há um desejo forte por Deus nessa nação agora. Em setembro de 2003, esta fome foi manifestada publicamente numa campanha ao ar livre conduzida pelo evangelista alemão Reinhard Bonke. Na última noite, havia mais de 120 mil pessoas que vieram para a reunião. E isso representa aproximadamente 10% da população de Fiji. Milhares vieram para o Senhor, centenas de pessoas. Sentiam pânico. Sentiam-se párias, que eram alvos de abusos. E isso trouxe muito medo entre os indianos na época do golpe. Um mês após o golpe de Estado, os líderes da igreja conclamaram um dia nacional de oração e arrependimento. Apesar de estarem debaixo de lei marcial, quase 5 mil pessoas apareceram, incluindo 167 varejistas indianos, cujas lojas haviam sido destruídas ou vandalizadas. Olhamos nos seus olhos e nos ajoelhamos diante deles. E sabe, foi eletrizante. Todos estavam quebrantados e havia gemidos por todo lado. A igreja, na verdade, tem um papel para cumprir, porque isso transforma as pessoas, a comunidade, como nenhum outro sistema consegue. Gostaria de ver a nossa nação crescendo em reconciliação entre todos os povos de Fiji, mas isso só é possível pela oração. Vamos trazer harmonia e paz e alegria de volta para esta nação, como era antes. Claro que para uma nação estraçalhada por racismo e violência, apenas falar sobre o amor de Deus não é suficiente. Agora há um novo coração na sociedade. E agora estão vendo o efeito do cristianismo. Esta fé visível tem se manifestado recentemente com os fijianos cristãos, ajudando seus vizinhos indianos a reconstruir lojas, replantar fazendas e obter os serviços sociais que necessitam. E as pessoas estão começando a perceber isso. Então, as pessoas estão recobrando o juízo. Tem se falado muito em reconciliação e há muita ação em favor dessa reconciliação, que com certeza é uma grande ajuda. Eu ando muito de táxi. E quando eu ando de táxi, o motorista é sempre um fijiano hindu. O jeito que ele fala comigo e o jeito que conversamos agora, eu sei. Isso é resultado do que Deus está fazendo nesse país. Realmente, evidências da mão curadora de Deus podem ser vistas por toda a nação. Menos pobreza, menos mendigos nas ruas, menos meninos de rua. Agora todas as crianças estão indo para a escola. A criminalidade também está sob a mira do poder divino. Quando os cristãos de um bairro problemático descobriram que o governo não tinha recursos para combater o número crescente de roubos, eles saíram às ruas em oração. Depois de algumas semanas, a polícia constatou que houvera uma queda na criminalidade. Havia crimes fora daquela área, mas não naquele bairro. Se quisermos mudar as pessoas, seu comportamento no dia a dia, teremos que mudá-las interiormente. Mudança, é claro, é uma especialidade divina. Quando Deus se faz presente no coração humano, a consequência inevitável é a alegria irreprimível. Você anda pelas ruas e as pessoas estão sorrindo. Isso não acontecia 12 meses atrás. Hoje vejo sorrisos de orelha a orelha, algo que não via antes. Estou muito feliz. Isto não significa que Fiji se tornou um paraíso livre de qualquer problema. Nós ainda nos resta um longo caminho a percorrer. Gostaria que as pessoas fossem arrancadas da pobreza. Com 25% do país vivendo na pobreza, Andiazena Thathau tem uma tarefa árdua. Ela possui também uma fonte de força impressionante. Todas as manhãs, eu lanço todos os meus fardos perante o Senhor e convido o Espírito Santo para me guiar. Ele nunca falha. A economia de Fiji tem mostrado sinais de uma nova vitalidade.
está se recuperando muito rapidamente, tão rapidamente que é inacreditável. As coisas têm melhorado muito, muitas indústrias estão voltando para o país. Todos os turistas estão voltando e lotando os hotéis. As importações aumentaram e isso reflete o fato de que nossas vendas têm melhorado muito. Os bancos têm mais confiança em nós. De acordo com os relatórios do Banco Central, estamos progredindo. Então agora podemos dizer que realmente estamos numa situação bem melhor. Estamos indo até bem. Muito melhor até do que pensávamos originalmente. O motivo disso é que há homens e mulheres de Deus à frente que estão liderando essa nação. Então, no ano que vem, estamos esperando um crescimento ainda maior. Se esse país quiser se tornar um país bom, digamos um país próspero, um país melhor, deve permanecer em Deus. Temos que andar onde Deus quer que andemos. Outros gritos por socorro divino têm ecoado através dos sangrentos planaltos de Narasorri. Vuniani Nakayatha, um pastor de Suvo, criado na região, viu a vila passar por décadas de tumultos sociais. Mesmo antes disso, havia práticas de feitiçaria aqui nesta área. As vilas chegaram a um ponto onde os relacionamentos eram quebrados. Os estragos estavam realmente, afetando a vila. Uma situação semelhante estava fervilhando na ilha de Nairai, aproximadamente 160 quilômetros ao leste. Havia um mal muito grande, aqui na vila. Localizada no turbulento Mar Coro, a ilha contém 6 vilas, incluindo a comunidade costeira de Touvu Lailai. Havia muita pobreza e as pessoas não eram felizes e brigavam entre si. Com o solo improdutivo e o recife moribundo, não restavam muitas alternativas para alimentar a ilha. Naquela vila em particular, não havia peixe. Por 55 anos, eles não tinham visto esses peixes, que eles falam que são deles. No começo dos anos 60, as águas das fontes de Nuku tornaram-se um caldeirão tóxico de feitiçaria, matando as plantações ao redor e causando debilitantes lesões cerebrais. Era meio-dia quando a água ficou mais branca e todos que estavam nadando no rio tiveram que fugir. À medida que as décadas passavam, os problemas de Nuku aumentavam. Finalmente, na primavera de 2003, o povo decidiu dar um basta. Eles me procuraram e disseram, queremos resolver isso. O que devemos fazer? Eu disse, bom, temos que falar com Deus sobre isso. Tivemos uma reunião tribal e todos das vilas vizinhas vieram para essa reunião. Todos confessaram e identificaram os pecados de seus ancestrais, as guerras tribais, o derramamento de sangue e feitiçaria. Aquilo, para nós, foi um tempo poderoso, sabe? A Assembleia Solene durou vários dias, tomando a primazia entre todas as outras atividades e se estendia das 9 da manhã até a meia-noite. As pessoas lamentavam por 4 ou 5 horas, clamando ao Senhor Deus, colocando seus rostos em terra. Em Touvu Lailai, um processo idêntico de Limbiano levou isso adiante ao instituir um ano de oração oficial. Os cidadãos foram orientados a observar a ocasião, separando pelo menos uma semana para reconciliar relacionamentos quebrados. As pessoas deveriam primeiro se arrepender e se reconciliar uns com os outros. Teriam que trocar a aliança antiga por uma aliança nova com Deus. O catalisador é a presença de Deus. E eu estou animado para ver o que o Senhor vai fazer, para transformar o meu povo completamente. Para águas que por mais de 4 décadas eram venenosas. De uma hora para outra. É incrível. Não dá para acreditar. Bom demais para ser verdade. Você pode ver aqui, nas margens do rio, isso estava morrendo. Estava tudo murchando. Mas agora o capim está crescendo de novo. E até mesmo ali atrás, sabe? Ali, nada crescia.
Nada crescia. E agora você pode ver ali atrás, as pessoas estão plantando taro perto da margem do rio, o que não podia ser feito antes. E os peixes estão chegando. Atraídos pelo Senhor dos Mares, os peixes também estão voltando para Tovu Lailai. Após o culto matinal da igreja, as pessoas viram os peixes vindo, atraídos pelo cheiro. Quantos peixes você contou? Total, 3.957. Eles começaram a colocá-los nos barcos, louvando e agradecendo a Deus, porque era algo incomum. Era um grande milagre, nunca acontecera antes. E eles simplesmente começaram a dançar, onde quer que estivessem. Começaram a gritar e cantar e dançar. Um realinhamento poderoso está a caminho. A cura da terra está começando a emergir. Nós cremos em um Deus que pode operar maravilhas como essa. A prosperidade na terra, porque Deus está trabalhando, as pessoas estão se voltando para Deus, e Deus está curando a terra. Em vilas como Tovu Lailai, a palavra abundância voltou a fazer parte do vocabulário local. Além dos peixes, há caranguejos também. E esses caranguejos são enormes, nunca vi igual. Não são caranguejos de tamanho normal. E em Rukwa, a terra também está sendo restaurada. A terra está dando fruto. As árvores cresciam e não davam fruto, mas agora dão. A comunidade foi completamente transformada em um ano, menos de um ano. E o segredo desse sucesso está se espalhando. Para as outras vilas, foi um milagre. Elas creram que foi resultado da purificação, que ocorreu aqui, que quando a purificação espiritual, isso é o que Deus faz. Quase 60% das pessoas vivem da terra. E quando viram isso, perceberam que se simplesmente voltassem para Deus, aquilo que consideravam terra árida e exaurida ainda poderia ser abençoada por Deus. Mas cabia a eles mudarem seus caminhos, e então Deus sararia a terra deles. E me perguntaram no conselho dos chefes: "Ei, o que você está fazendo?" Eu disse: "Estou devolvendo a minha terra para o Senhor." Por quê? Porque em primeiro lugar é dele. À medida que o meio ambiente de Fiji continua respondendo ao toque de Deus, até mesmo os mais experientes estão se mostrando estupefatos. Eu fiz parte de um workshop semana passada. Vieram pessoas de 11 das 14 províncias e eles não entendiam como isso estava acontecendo em 23 pesqueiros, em 11 províncias. Eles comentavam isso uns com os outros, então perceberam que a mão de Deus estava sobre esses pesqueiros. Peixes que eu nunca vi antes estão começando a aparecer. Peixes que sempre foram bem pequenininhos, agora estão vindo desse tamanho assim. A história de Fiji é a história de uma igreja livre para viver a plenitude de seu chamamento. Uma igreja transbordando para atingir cada aspecto da vida humana. Deus é o Senhor de tudo. Ele é o Deus da política, é o Deus dos negócios, Ele é o Deus da igreja. Ele é o Deus daquilo que os fijianos chamam de Vanua, que significa as pessoas e a terra. Então, qualquer coisa que estiver fazendo, como homem de negócios, político, professor ou médico, em todas as áreas da vida, qualquer coisa que estiver fazendo, isso é meu ato de adoração a Deus. Porque a adoração nesse sentido não se limita às 4 paredes da igreja, àquilo que fazemos aos domingos. São todas as atividades durante as 24 horas do dia que devemos dar a Deus para a sua glória e seu louvor. Se fizermos isso, então isto é o céu. É o céu. À medida que sua fé aumenta, os fijianos começam a ver o que Deus pode fazer, até mesmo através de suas próprias histórias. Eu creio que Deus está levantando Fiji nesta hora, como modelo de sua graça, para ser transmitido por todo o mundo. O espírito de ciúme está sumindo. O espírito de raiva, de rebeldia, de divisão está saindo das nossas vidas. E eu creio que se o resto do mundo puder ver isso, então, pelo menos, o que Deus fez em Fiji beneficiará o resto do mundo. Realmente cremos que é a nossa vez? Os fiéis de Fiji nem conseguem formar frases articuladas. Realmente não dá para explicar isso sem Deus. Cada um de nossos pedidos de oração foram respondidos. Isso é tremendo. Para mim é uma alegria e um privilégio poder fazer parte do que Deus está fazendo. Eu creio, nós cremos que o melhor ainda está por vir.
Queria poder viver mais uns 30 anos. Eu enxergo a tremenda oportunidade que está diante de nós agora. Deus está capacitando a igreja, talvez para a última batalha. Creio que Ele está preparando o mundo para a volta de Jesus Cristo. Se a obediência entusiástica de Fiji for espalhada às nações, aquele dia talvez não esteja muito distante. A reviravolta foi tão rápida. Foi uma questão de meses. É praticamente algo que acontece imediatamente. Oramos agora e acontece agora. É assim que nos sentimos. Este é o momento do qual os profetas sempre falaram. Coisas novas acontecerão. Há uma nova onda, um novo vento soprando. Virou tudo de pernas pro ar. Mudança. É um novo dia para Fiji. É inacreditável, mas está chegando. Eu apenas louvo a Deus. Eu apenas louvo a Deus pelo que Ele está fazendo aí. E não há nada mais, não há nada mais para fazer, nada mais para dizer, a não ser isso. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Salmo 65:5.